O ano era 2010 e Luiz Inácio Lula da Silva estava encerrando seu segundo mandato como presidente da República. Por conta dessa ocasião, o jornalista Reinaldo Azevedo, que trabalhava para a revista Veja, fez a seguinte avaliação dos 8 anos de Lula no cargo. Agora, ele tem um papel tristíssimo no que diz respeito às instituições. As instituições saem rebaixadas desses 8 anos. Claro. Desmoralizadas. Desmoralizadas. O Lula desmoralizou o TSE. O Lula tentou desmoralizar o STF. E aqui eu quero prestar minha homenagem ao ministro Gilmar Mendes, né, que resistiu bravamente enquanto foi possível resistir ali na presidência. O Lula desmoralizou, Senado, tentou desmoralizar Câmara. o TCU. Tirou obras do PAC e da Copa do Mundo que não estão mais submetidas a qualquer investigação, a qualquer apuração, a acompanhamento do TCU. Senado, Câmara, nada sobrou. A história, né? Ele desmoralizou tudo isso, ele tratou o Ministério Público que, aliás, sempre foi bastante alinhado com o PT e ele sabe que isso é verdade. O próprio Lula atuou contra o Ministério Público. Então, na verdade, todos aqueles mecanismos que garantem a transparência da República, o Lula agrediu. Durante esse período em que Lula ocupou o Palácio do Planalto e nos anos seguintes, Reinaldo foi uma das maiores, ou talvez a maior voz do movimento antipetista. Com um estilo agressivo e uma bagagem cultural invejável, Reinaldo Azevedo fazia duras críticas tanto aos governantes petistas quanto a aliados e apoiadores. Com esse histórico, qualquer um imaginaria que Reinaldo estivesse a todo vapor com a recente volta de Lula e do PT ao governo. Entretanto, o posicionamento do jornalista nesse terceiro mandato de Lula é esse. Se você tivesse que dar uma nota para o governo Lula nesse primeiro ano, de 0 a 10, qual seria? Para o governo Lula eu dou nota 8, para o Lula eu dou nota 11. Porque eu desafio alguém a dizer, eu no lugar dele faria melhor o quê? Mas por que será que Reinaldo Azevedo mudou tão radicalmente de opinião? Quais são as contradições e incoerências entre essas duas versões da mesma pessoa? E será que dá para confiar em suas análises? Se você quer saber as respostas, é só assistir a esse vídeo, porque hoje vamos ampliar nosso conhecimento global sobre a política brasileira e a transformação do jornalista Reinaldo Azevedo. Perto de completar 4 décadas trabalhando como jornalista, sendo várias delas dedicadas à cobertura política, Reinaldo Azevedo colecionou polêmicas, críticas e desafetos. Frequentemente o jornalista é chamado de tucano, uma insinuação de que possui vínculos com o PSDB ou alguns de seus membros. O próprio Reinaldo Azevedo já rebateu essa acusação em mais de uma ocasião e quase sempre indica que busquem as críticas que ele fazia ao governo de Fernando Henrique Cardoso. O fato é que fazer essa comprovação é uma tarefa, digamos, um pouco complicada. Estamos falando do período entre os anos de 1995 e 2002, quando os textos eram publicados em jornais e revistas e nem todo o material foi digitalizado. Mas, analisando a história e o trabalho de Reinaldo Azevedo entre o final do século passado e o começo deste, é possível encontrar os motivos que levaram o jornalista a ser associado ao Partido da Social Democracia Brasileira. Reinaldo Azevedo começou a carreira de jornalista no ano de 1987, aos 26 anos. Antes disso, havia sido professor de literatura, uma disciplina muito frequente em seus textos e comentários. Os primeiros passos na profissão foram dados no Diário da Grande ABC, um jornal que cobria principalmente as notícias das cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano, e que já foi considerado o maior jornal regional do Brasil. Depois de 5 anos nesse jornal, Reinaldo alçou voos maiores e aterrissou em Brasília como chefe da sucursal da Folha de São Paulo, um jornal que dispensa apresentações. A passagem pela Folha e pela capital federal durou pouco, e Reinaldo voltou a São Paulo para trabalhar nas recém-criadas revistas Bravo e República. As revistas eram publicações da editora Dávila, propriedade de Luiz Felipe Dávila, que, segundo o site Poder 360, sempre participou nos bastidores de projetos ligados ao PSDB e esteve envolvido na primeira campanha de Fernando Henrique Cardoso à presidência. Nas revistas, Reinaldo, além de fazer reportagens e entrevistas, acumulava também a função de redator-chefe, ou seja, além de suas próprias matérias, o jornalista tinha influência em tudo que era publicado. Analisando alguns números que estão disponíveis na internet, é possível ver o tom que tanto a revista quanto o jornalista usavam para falar do governo de FHC, de seus membros e também dos aliados. Um exemplo é uma entrevista feita em 1997 por Reinaldo Azevedo a José Serra,
na qual o jornalista chama o então senador de apóstolo e diz que é um dos poucos políticos que tem o Brasil na cabeça e muitas ideias à mão. Não que haja algum problema em fazer elogios, mas vindo de alguém que se vangloria de bater em quem está no governo, não importa a cor, a entrevista é bem branda, sem tocar em praticamente nenhum ponto polêmico. Em outra reportagem publicada em 1996, Reinaldo Azevedo rasga elogios a Luiz Eduardo Magalhães, presidente da Câmara na época, que era considerado como certo para a presidência do Brasil se não tivesse morrido de infarto aos 43 anos. A matéria exalta os feitos do deputado à frente do Legislativo e seu papel determinante na aprovação de pautas que interessavam ao governo, mas ia além. Em alguns trechos, o jornalista elogia a elegância do deputado, seu gosto por bebidas caras e até cita que alguns corações femininos batem mais forte quando o deputado regressa à capital após viagens à Bahia, seu estado natal e reduto eleitoral. Até mesmo nas críticas, Reinaldo encontrava espaços para elogios. Em um artigo que deveria falar dos desafios que o sucessor de FHC enfrentaria, ele cita que o governo atuou de maneira tímida e medíocre no combate à pobreza. No entanto, faz questão de equilibrar a crítica com feitos que ele considerava positivos do governo, como privatizações, desregulamentação de setores econômicos, abertura ao capital estrangeiro e a quebra de monopólios. Em outra reportagem, a revista cita os defeitos de 3 possíveis postulantes ao Palácio do Planalto. Nesse caso, a reportagem não é de Reinaldo Azevedo, mas ilustra bem o posicionamento da revista. Enquanto Lula é lembrado pela falta de formação acadêmica, despreparo e ingenuidade, entre outras coisas, Rosiana Sarney é descrita como sem conteúdo, sem propostas, além de explorar em demasia o fato de ser mulher e ter uma saúde frágil. Já para José Serra, o candidato do PSDB, os defeitos atribuídos são conduzir a campanha como se fosse uma discussão acadêmica, não seguir orientações de marqueteiros e ser detalhista em excesso. Só faltou o típico defeito de ser viciado em trabalho e não priorizar a vida pessoal. A essas alturas, os críticos de Reinaldo, que já tinham argumentos suficientes para colocar nele a imagem de tucano, ganharam mais alguns. Na virada do século, o economista Luiz Carlos Mendonça de Barros comprou a revista República e mudou o nome para Primeira Leitura. O novo dono havia atuado no governo de FHC em diferentes funções, como presidente do BNDES e ministro das Comunicações. A troca de comando não mudou quase nada para Reinaldo Azevedo, que se manteve como editor-chefe. Talvez, nesse período, a revista tenha feito críticas mais duras ao governo, pois Mendonça de Barros travou uma batalha pública com o então ministro da Fazenda Pedro Malan. Apesar disso, na eleição de 2002, a revista claramente apoiou José Serra na disputa contra Lula e manteve o tom crítico ao petista e a todo o seu entorno. Em 2004, Mendonça de Barros deixou a empreitada e Reinaldo Azevedo acabou virando proprietário da revista e do site Primeira Leitura, junto com o também jornalista Rui Nogueira. Segundo o Observatório da Imprensa, para muitos, essa troca de comando marcou uma aproximação maior com a direita e o endurecimento das críticas contra Lula e movimentos sociais, como o dos trabalhadores rurais sem terra. Nesse período, uma reportagem da Folha de São Paulo apontou um esquema dentro do Banco Estatal Paulista Nossa Caixa para beneficiar veículos de comunicação aliados ao governador Geraldo Alckmin, e a revista Primeira Leitura foi citada como beneficiária. Mesmo com a suposta ajuda, a revista teve vida curta, e em junho de 2006 lançou seu último número e anunciou que também tiraria o site do ar. Por conta disso, Reinaldo Azevedo deu uma entrevista, que está publicada no site Observatório da Imprensa, na qual indiretamente acusa o PT e o direcionamento de verbas publicitárias do governo de serem responsáveis pelo fechamento da revista. Um pouco mais tarde, já em seu blog na Veja, Reinaldo Azevedo comparou a quantidade de publicidade estatal que havia em sua revista com a de uma publicação considerada por ele aliada do governo, a Caros Amigos. No texto, ele acusa o PT de perseguição e deixa entender que, se tivesse se aliado ao governo, teria mantido sua revista ativa por mais tempo. Ele também deixou esse registro em vídeo durante uma participação no programa Roda Viva da TV Cultura. Eu, em particular, o PT fechou uma revista minha. Fechou como? Criando constrangimentos no mercado publicitário. Não é? Mas claro, impossível. Porém, parece que o tempo fez ele mudar de ideia. Veja o que ele disse em 2021 durante uma entrevista que fez com ninguém mais, ninguém menos do que Lula.
Para mim, Dou liberdade testemunho não mesmo. tem- Eu não tem- fui um duro crítico do PT durante 13 anos. Muito duro, o presidente sabe disso. Eu nunca perdi nenhum emprego por causa disso. Lava Jato / Bolsonaro, me tiraram 3. Só que eu continuo aqui entrevistando Luiz Inácio Lula da Silva. Uma mudança e tanto, mas que, como vamos ver, não foi a única e nem a mais radical. Com o fim da revista e do site Primeira Leitura, Reinaldo Azevedo foi contratado pela revista Veja. O primeiro post aconteceu no dia 24 de junho de 2006. Da noite para o dia, Reinaldo Azevedo passou de escrever em uma revista que tinha cerca de 30 mil leitores para uma que tinha mais de 5 milhões. Rapidamente ele se tornou a cara da revista e, além da coluna semanal na edição impressa, seus posts no blog hospedado no site veja.com se tornaram campeões de visitas. Com seus textos afiados, humor ácido e muitas referências literárias e culturais, Reinaldo se converteu em um verdadeiro popstar do jornalismo político. O alvo preferido do jornalista, como não poderia ser diferente, era Lula. Afinal, ele era o presidente e o principal nome do Partido dos Trabalhadores. Entretanto, analisando mais a fundo os arquivos do blog de Reinaldo Azevedo na Veja, dá para perceber que o jornalista não simpatizava com o sindicalista desde antes de entrar na profissão, inclusive quando ambos estavam do mesmo lado no espectro político. Em 2010, por conta das comemorações dos 30 anos do PT, Reinaldo publicou um post em que mencionou que fez parte da primeira leva de filiados do partido e que, para ele e os membros de seu grupo, já naquela época, Lula não passava de um pelego oportunista. Se o Lula operário não agradava a Reinaldo, com o Lula presidente, a situação era ainda pior. O jornalista criou vários termos pejorativos para o presidente, que era frequentemente chamado de babalorixá de Banânia, poderoso chefão, e apedeuta, que é o mesmo que ignorante ou sem instrução. Contudo, a maior criação de Reinaldo, da qual ele se orgulhava, pelo menos até algum tempo atrás, é o termo petralha, uma junção, segundo ele mesmo, de petista com irmãos metralha. Com o lançamento do livro O País dos Petralhas em 2008, o termo ganhou popularidade e passou a ser repetido à exaustão no país para se referir a qualquer militante petista ou defensor dos governos do PT. Depois de Lula veio Dilma, e Reinaldo se manteve fiel ao seu estilo e pensamento. A permanência do PT à frente do governo federal inspirou o jornalista a lançar a continuação do livro O País dos Petralhas, que ganhou o criativo complemento O Inimigo Agora é o Mesmo. Não havia medida tomada pelo governo ou declaração de seus membros que escapasse da análise afiada do jornalista. Mesmo fora da presidência, os ataques a Lula continuavam e também se estendiam a outros membros do governo, como Aloysio Mercadante, chefe da Casa Civil do governo Dilma, que era chamado de desastre ambulante, para fazer uma rima com o sobrenome. E para entrar na mira de Reinaldo Azevedo, bastava ser de esquerda, mesmo que não fizesse parte do governo. Dá uma olhada no que ele falava sobre Guilherme Boulos. Outro dia, esse delinquente intelectual que é o Guilherme Boulos, que também é colunista da Folha, escreveu na Folha: agora o Reinaldo, que era o Rottweiler, o pudo do Temer. Uma ova. Pudo era você. Você é um pudo, o pudo do PT. Você ajudou a derrubar a Dilma. É por isso que você está infeliz. Porque as manifestações violentas que você apoiou em 2013 ajudaram a fraturar a base de apoio a Dilma. Seu cretino. Você não sabe nada, rapaz. Você não estuda nada. Você é só um filhinho de papai que ganhou um brinquedinho novo. Antes você tinha Atari, agora você tem o MTST. O MTST é o seu Atari, cara. Você entendeu o ponto qual que é? Né? Você fazia xixi na sala, continua fazendo xixi nas instituições. Você é um bosta. Quem também sentiu o peso da caneta de Reinaldo Azevedo foi o padre Júlio Lancelotti, desde sempre identificado com as causas da esquerda. Em diversas postagens, Reinaldo fazia eco às denúncias que circulavam contra o padre e chegou até pedir a excomunhão do sacerdote. Posições firmes como essas tornavam o jornalista cada vez mais popular e o sucesso na revista e no blog levou Reinaldo Azevedo para a rádio. E nessa época, ao contrário de quando escrevia na revista Primeira Leitura ou quando começou na Veja, agora o PT estava desgastado por anos de governo e inúmeros escândalos de corrupção. A cada dia era maior o número de pessoas que queriam ouvir o que o tio Rei, como ele mesmo gosta de se intitular, tinha a dizer.
À frente do programa Os Pingos nos Is, da rádio Jovem Pan, Tio Rei continuava disparando sua metralhadora giratória de críticas. Uma delas atingia em cheio Paulo Freire e seu método de alfabetização. O Paulo Freire, educador Paulo Freire, que tinha um método de alfabetização de adultos, que não tinha nada a ver com a alfabetização de criança, entende? Já como método de alfabetização de adultos, já era uma porcaria, pura ideologia. E não adianta os loucos do Paulo Freire virem encher meu saco que eu tô cantando e andando. É uma merda aquilo, entendeu? Aí passaram aquilo pra educar criança. Então, em vez de educar criança, ficam ensinando luta de classes pra criança. Ficam ensinando marxismo pra criança. Ficam tentando criar criança comunistinha, né? Aí a pessoa fica comunistinha e analfabeta. Ou seja, analfabeta é analfabeta. Já que mesmo o instruído comunista é um analfabeto moral. Como dá pra ver, na rádio, Reinaldo Azevedo conseguia se comunicar ainda melhor, já que podia utilizar outros recursos, como entonação mais agressiva e as clássicas imitações que faz de Lula e outros políticos. Mas nem por isso ele deixava de postar freneticamente em seu blog no site da Veja. Inclusive, foi lá que ele escreveu um artigo defendendo a condenação de José Dirceu no caso do Mensalão, mesmo sem provas periciais. No texto, Tio Rei chama José Dirceu de chefe de quadrilha e afirma que encontrar provas físicas de seus crimes seria impossível, já que esses chefes não costumam deixar rastros, não fazem ligações e não mandam e-mails. Os vários casos de corrupção descobertos nos governos petistas, como o Mensalão ou o Petrolão, foram a principal matéria-prima do trabalho de Reinaldo Azevedo e outros jornalistas, porém foram insuficientes para impedir a reeleição da presidente Dilma em 2014. A disputa contra Aécio Neves, que era a escolha do Tio Rei, foi apertada e, após o resultado, o tucano decidiu questionar o processo eleitoral. Reinaldo seguiu na mesma linha e, em uma postagem do dia 3 de novembro de 2014, pediu auditoria nas eleições. Em seus argumentos, ele afirma que confia nas urnas eletrônicas, mas lança dúvidas sobre a possibilidade de fraudes no processo de apuração e contabilização dos votos. Neste momento, Reinaldo estava atacando em várias frentes contra o governo Dilma. Enquanto pedia auditoria e colocava em dúvida o resultado das eleições, ele também incentivava as investigações da Operação Lava Jato, que estavam apurando denúncias de corrupção na Petrobras. Mesmo que hoje o jornalista afirme que foi um crítico da Operação Lava Jato desde o princípio, alguns posts em seu blog mostram exatamente o contrário. No mesmo dia em que publicou pedindo auditoria já, ele fez um outro post alertando o juiz Sérgio Moro de que o PT e os advogados do acusado estavam se preparando para destruir a reputação do magistrado. Quando isso aconteceu, a operação já estava em andamento há mais de 8 meses, e mesmo assim Reinaldo terminou o texto dizendo que, até onde se sabia, o único defeito de Sérgio Moro era ser incorruptível. Mas não parou por aí. Em maio de 2016, portanto, quando a operação já tinha mais de 2 anos, Reinaldo escreveu o seguinte em seu blog: a Operação Lava Jato trouxe à luz as entranhas de um modelo de gestão que caracteriza não um governo, mas, no dizer da Procuradoria-Geral da República, uma inequívoca organização criminosa. Não existe no texto nenhuma crítica à operação e a nenhum de seus membros ou métodos de investigação. Inclusive, ele defende na Folha de São Paulo que foi o primeiro a juntar as palavras Dilma e impeachment em uma mesma frase, utilizando como base as denúncias da Lava Jato. É bem provável que ele tenha realmente sido o primeiro a pedir o impeachment, assim como é provável que tenha sido um dos maiores defensores. Por praticamente 2 anos, o jornalista pediu a cassação da presidente e para ele estava claro e demonstrado que ela havia transgredido vários dispositivos da Lei 1079. Como todos já sabemos, Dilma foi cassada em 2016 e o vice Michel Temer assumiu o governo. Mas será que Reinaldo continuou sendo tão crítico com o governo? A troca de ocupante do Palácio do Planalto foi a grande mudança de 2016, mas não a única. Notas publicadas pela Folha de São Paulo e pelo jornal O Globo mostraram que a Lava Jato estava começando a mudar de rumo. Nomes de tucanos como José Serra, Aécio Neves e Geraldo Alckmin começaram a aparecer nos acordos de delação premiada das empreiteiras envolvidas no escândalo. Pode ser apenas coincidência,
Mas foi mais ou menos nessa época que Reinaldo Azevedo começou a pegar pesado com a operação. Se pouco tempo antes ele estava chamando o PT de quadrilha, o Lula de chefão do PT e se dizendo espantado pelo fato da operação ainda não ter instaurado nenhum inquérito para investigar o então ex-presidente, agora o discurso era outro. Apesar de afirmar que acreditava que o apartamento no Guarujá realmente pertencia a Lula e sua esposa, Reinaldo começou a exigir que a Lava Jato tivesse provas claras. Sem entrar no mérito da questão, parece que o jornalista que escreveu que chefes de quadrilhas não mandam e-mails agora só aceitaria como prova uma escritura em nome de Lula, junto com um contrato de compra e venda e o recibo dos favorecimentos dados às empreiteiras em troca do triplex. Detratores do jornalista diriam que ele estava apenas preparando o terreno para não ser acusado de incoerência quando algum de seus protegidos fosse pego, principalmente pelo fato de que ainda em 2017 ele continuava divulgando os crimes revelados pela operação quando eles envolviam petistas. Se a relação do jornalista com a Lava Jato já não era a mesma de antes, ela foi completamente destruída no mesmo ano de 2017, quando conversas de Reinaldo Azevedo com a irmã de Aécio Neves foram tornadas públicas. Nas conversas entre Tio Rei e Andréa Neves, diga-se de passagem, não havia nenhum crime, e o vazamento foi condenado por veículos de comunicação e autoridades. Era apenas uma conversa cordial entre jornalista e fonte, com direito a recital de poema e críticas à Veja por veicular matérias desfavoráveis ao político mineiro. Como resultado da divulgação, Reinaldo pediu demissão da Veja e da rádio Jovem Pan. Isso não quer dizer que ele tenha ficado sem emprego, já que na mesma época ele também escrevia para a Folha e era comentarista da Rede TV. Depois de um breve período fora do ar, Reinaldo voltou ao rádio, mas dessa vez na rádio Band News, à frente do programa O É da Coisa. Novo programa, velhos costumes. O PT continuava sendo a principal vítima das críticas do apresentador, principalmente quando se tratava de defender o governo Temer. Tem mais uma coisa. Quem quebrou o Brasil, Lula, foi o seu partido. Não foi Michel Temer. Quem conduziu o país para a maior recessão da sua história foi o PT. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Quem quebrou o setor elétrico foi o PT. Quem empurrou o país para a inviabilidade foi o PT. Quem deixou o país com 13 milhões de desempregados? O PT. Quem conseguiu conciliar inflação alta, juro alto e déficit explosivo? PT. A trilogia do capeta, meu filho. Todo o empenho em defender o governo de Michel Temer foi recompensado quando o presidente ligou de surpresa para o É da Coisa para um bate-papo ao vivo com o jornalista. A conversa aconteceu justamente no dia em que Guedel Vieira Lima, que havia sido membro do governo, havia sido preso por possuir mais de 51 milhões de reais escondidos em 8 malas dentro de um apartamento. A entrevista, se é que podemos chamar dessa forma, começou assim. Não vai perguntar para o presidente sobre a prisão do Gedel? Não, porque eu não vou perguntar ao presidente sobre a prisão do Gedel, porque o presidente não é do Ministério Público, o presidente não é da Justiça e o presidente não tem nem obrigação, nem dever de ficar respondendo essas questões. Pode até não parecer, mas esse é o mesmo jornalista que criticou Lula por alegar que não sabia dos escândalos de corrupção que aconteciam no seu entorno. Será que ele continuaria tendo a mesma postura depois da saída de Temer do poder? O xadrez político em 2018 foi bem movimentado. A condenação de Lula em segunda instância o levou à cadeia e, consequentemente, o tirou da disputa, mudando completamente o cenário eleitoral. Sem Lula, que aparecia em primeiro nas pesquisas de opinião, a disputa ficou entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Reinaldo Azevedo, por sua vez, declarou publicamente que votaria em Henrique Meirelles, candidato que representava a continuidade do governo Temer e que terminou a corrida eleitoral com pouco mais de 1% dos votos. Dessa vez, Tio Rei não pediu auditoria da eleição e voltou a ser o bom e velho jornalista de oposição, com ataques constantes ao presidente eleito, sua equipe e aliados. Ele só deixava de bater no governo quando estava disparando sua artilharia cada vez mais pesada contra a Operação Lava Jato, isso quando ele não conseguia unir os dois no mesmo assunto. Reinaldo se manteve firme na convicção de que Lula foi condenado sem provas, e seu argumento ganhou um importante reforço quando um hacker divulgou mensagens trocadas entre os procuradores da operação e Sérgio Moro.
O caso conhecido como Vaza Jato mudou a percepção que muitos tinham sobre a operação e abriu caminho para que os processos contra Lula fossem anulados e ele pudesse disputar a eleição em 2022. Com Lula de volta ao jogo, o mais normal seria esperar que Reinaldo Azevedo mantivesse a postura combativa que teve com ele e o PT por décadas. Porém, o que se viu foi algo completamente diferente. Antes mesmo de ser condenado no caso do Triplex, ainda em 2017, Lula convidou alguns jornalistas para um café na sede do instituto que leva seu nome. Segundo a colunista da Folha, Mônica Bergamo, na conversa o ex-presidente elogiou a postura de Reinaldo Azevedo e ainda aconselhou os presentes a seguirem o exemplo de Reinaldo e lerem o processo. A gentileza foi retribuída quase imediatamente. No dia seguinte, já havia no blog do jornalista uma postagem cheia de elogios às habilidades políticas do ex-presidente, além da absolvição concedida a Lula para deixar de ser chamado apedeuta. Depois disso, muita coisa aconteceu e as relações entre os dois lados se fortaleceram até chegar ao dia 1º de abril de 2021, quando Lula concedeu sua primeira entrevista exclusiva após deixar a cadeia, justamente para Reinaldo Azevedo. Foi nessa entrevista que Reinaldo Azevedo fez aquela declaração na qual dizia que o PT nunca havia tirado um emprego seu. Mas, como vai claro nos próximos minutos, essa foi só uma das muitas contradições do pensamento de Reinaldo Azevedo. Depois de décadas de brigas e ofensas, só falar com Lula não bastaria para uma reaproximação, e Reinaldo Azevedo precisou se entender com vários de seus desafetos no passado. Em uma participação no Flow Podcast, ele demonstrou que estava resolvendo suas diferenças com a ex-presidente Dilma Rousseff. Na conversa com Igor, ele disse que havia revisado o processo do impeachment e chegado à conclusão de que não houve crime algum. Portanto, todas as vezes em que ele se vangloriou de seus conhecimentos de leis para afirmar que Dilma havia desrespeitado a lei, foram erros. E não se trata apenas de uma mudança de opinião. Sempre que pode, Reinaldo Azevedo faz afirmações como essa. A Constituição tem duas exigências para ser ministro do Supremo: notável saber jurídico, e eu tenho, e reputação ilibada, também tenho, a despeito das inimigas, né? A grande questão que fica é, com todo esse notável saber jurídico, ele precisou de quase uma década para perceber o erro? Talvez essa mudança de posicionamento não tenha nada a ver com fatos ou embasamentos, mas sim com conveniências. Como isso é apenas uma suposição e sem uma resposta possível, é melhor passar para os casos onde a mudança ou a incoerência, se você preferir, é concreta e comprovável. O novo tio Rei já não considera Guilherme Boulos um poodle do PT, nem um menino mimado. Depois de travarem discussões com muita baixaria, hoje a relação entre eles é essa. Para o público de direita, eu sou radical, extremista, invasor de terra, comunista, que vou tomar a casa deles. Você não vai fazer nada disso. Não está nos meus planos. Com Aloysio Mercadante foi mais ou menos a mesma coisa. Ele deixou de ser um desastre ambulante para se tornar o competente presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o famoso BNDES. E hoje, quando o Reinaldo aparentemente discorda do governo, ele simplesmente se cala, como aconteceu quando Lula condecorou o padre Júlio Lancelotti e não houve nenhuma manifestação do jornalista. Talvez ele tenha revisto o caso também e chegado à conclusão de que não houve crimes que ele dizia que o padre tinha cometido e já não quer a excomunhão de Lancelotti. De qualquer forma, nesse caso não encontramos manifestação do jornalista a respeito. Fora do ambiente que envolve políticos no poder, Reinaldo também mudou sua opinião sobre Paulo Freire, aquele mesmo que havia criado um método para formar comunistinhas duplamente analfabetos. Para tio Rei, agora ele é isso. Porque quem demonizou, quem contribuiu para demonizar Paulo Freire no Brasil, Olavo de Carvalho, outros e tal, né? O Paulo Freire é apenas, talvez, o autor brasileiro mais citado no mundo na área da educação. Nas universidades de língua inglesa, o mais citado. Foi secretário de Educação da cidade de São Paulo, no governo Erundina. A diferença do que se diz por aí, Paulo Freire não é autor de um método de alfabetização de criança. Isso é mentira. O método de alfabetização do Paulo Freire e todo o trabalho de alfabetização, ele tem um trabalho mais amplo na área da educação.
O trabalho de alfabetização dele era para adulto. Nem era alfabetização, nem é alfabetização de criança. Não existe um método Paulo Freire de alfabetização de criança. Isso é uma fantasia. Tampouco Paulo Freire pregava essa politização que esses idiotas imaginam das escolas. Isso tudo é mentira. Mas será que essa conversão é sincera? Sob o pretexto de defender a democracia, Reinaldo Azevedo embarcou na campanha de Lula, mas é possível que o real motivo seja outro. Durante sua participação no Flow Podcast, Reinaldo ressaltou diversas vezes que Alckmin era o vice de Lula e muito aceito por diversos setores da sociedade. Isso, segundo o jornalista, faria Lula tomar muito cuidado, pois, ao menor deslize, a sociedade poderia tirá-lo do poder para dar o cargo a Alckmin. Ou seja, para Reinaldo, o maior motivo para apoiar Lula era seu vice. Ainda no Flow, o anfitrião fala ao jornalista sobre o medo de que Lula, um político tão hábil, volte a assumir uma máquina administrativa como a brasileira, que favorece a corrupção. Para responder essa questão, o jornalista passa exatos 20 minutos desconversando. Nesse tempo, em vez de falar sobre o PT e Lula, ele aponta vários erros do governo Bolsonaro, destila todo o seu conhecimento literário e faz várias brincadeiras, mas não responde à questão. Somente depois de dar essa volta toda, ele afirma isso. Agora, aí a questão é, o que é que você vai dar em troca? Se você falar assim, o Lula errou, o PT errou quando entregou estatais para partidos, errou. Espero que não cometa o mesmo erro. Quer dizer então que o Mensalão, o Petrolão e todos os escândalos de corrupção em que os governos anteriores do PT estiveram envolvidos foram cometidos por outros partidos e que o único erro de Lula foi confiar demais e entregar estatais para esses partidos? Muito estranho escutar isso da boca de quem afirmava que Lula sabia de tudo e que era o chefe da quadrilha. E já que estamos falando na entrevista no Flow, nela Reinaldo fez a seguinte declaração. Eu nunca ataquei o Bolsa Família. Eu nunca ataquei o Minha Casa Minha Vida. Eu já critiquei a Minha Casa Minha Vida, que foi talento demais. E para não deixar dúvidas de que essa afirmação foi um ato falho, ele já repetiu declarações semelhantes em pelo menos uma outra ocasião. Há governos que fazem coisas boas. Por exemplo, se você falar assim, Reinaldo, você bateu alguma vez no Bolsa Família? Nunca. Entendi. Porque eu sou favorável. Mas não é bem isso que os registros mostram. Em um post que nem é tão antigo publicado no UOL, Reinaldo chama o Bolsa Família de indústria da miséria e, bem ao seu estilo, fala que, enquanto o PT alega que o programa traz liberdade, na realidade ele gera escravos para o partido e transforma pobres em eleitores dedicados. Quanto ao Minha Casa Minha Vida, existe um post publicado ainda na época da Veja, onde ele fala o seguinte: o programa, já a partir do rótulo, é mobilização eleitoral, Minha Casa Minha Vida. Vai tentar produzir mais emoção do que tetos. Além disso, ele cita a famosa poesia A Casa, de Vinícius de Moraes, que praticamente todo mundo conhece e que fala de uma casa que não tinha teto, não tinha nada e foi construída na Rua dos Bobos, número 0. No momento, Reinaldo Azevedo adota com Lula uma postura semelhante à que tinha com a FHC, de elogiar até mesmo quando está criticando. Em um vídeo recente, Reinaldo queria dar um puxão de orelhas no presidente por sua relação com o ditador Nicolás Maduro, mas antes de fazer sua crítica, que foi bem leve, ele disse o seguinte: Minhas caras, meus caros, uma pergunta. Até quando o presidente Lula, que é um democrata de credenciais históricas, vai permitir que a sua biografia seja maltratada por um tiranete de província, porém muito perigoso, como Nicolás Maduro, que traz dezenas de mortes nas costas? Lula não. Convenham, com seus programas sociais, com sua luta contra a ditadura, salvou vidas, em vez de matar pessoas. Mas eu me lembro das agruras que o Brasil passou para pôr fim à sua ditadura, e Lula participou disso desde a década de 70. Além de mudar radicalmente em relação a Lula, Reinaldo também adotou uma postura quase de apoio cego às medidas tomadas pelo juiz Alexandre de Moraes. O mesmo jornalista que pediu auditoria nas eleições de 2014, quando seu candidato foi derrotado,
passou a apoiar e a aplaudir cada decisão tomada contra os que questionaram o resultado de 2018. Conhecendo o passado de Alexandre de Moraes, o de Reinaldo Azevedo e quem o indicou ao STF, não é nenhuma surpresa essa atitude. E talvez a grande pergunta que fica de tudo isso seja: Reinaldo Azevedo realmente mudou de opinião? Pergunta difícil e subjetiva, mas depois de mergulhar por 2 semanas em entrevistas, programas e postagens, creio que a resposta é não. Reinaldo se mantém do lado que sempre esteve, o seu. Desde o princípio, ele utiliza todo o seu conhecimento em literatura, filosofia, história e política para defender apenas seus interesses e o de amigos. Hoje ele defende Lula, mas se amanhã surgirem condições para o impeachment, ele não vai hesitar em defender e encontrar artigos para embasar tecnicamente sua opinião e justificar a condução de Geraldo Alckmin ao poder. Quanto a tudo que ele está escrevendo agora a favor de Lula, ele provavelmente fará como fez com tudo que escreveu contra, ou seja, simplesmente esquecer. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai gostar desse, sobre como as empresas farmacêuticas mais se parecem com organizações mafiosas. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo. Tô cagando pra vocês. É isso que eu tô.